Ora, bom dia a todos vós, uma vez mais. Vamos dar início a mais uma conversa com Deus. Que a bênção de Jesus Cristo seja derramada sobre vós, que o Espírito Santo faça parte de vós como um fogo, caloroso, pacífico e ardente, que vos guie, que vos oriente, que vos proteja em todas as vossas situações. Todos nós sabemos que a vida é difícil e há inúmeros e diversos problemas e nenhum ser humano pode deixar de ter problemas. Eu não sei que circunstâncias vocês estão agora a enfrentar, as dificuldades que estão a pensar, portanto, as dificuldades que estão a passar, diria eu. Portanto, só posso lhes desejar que Deus vos proteja e esteja sempre com vocês. Vamos então pedir a Deus que venha ao nosso encontro. Querido Deus Pai, vamos dar início a mais uma conversa e precisamos do Teu Espírito Santo, da Tua instrução, da Tua sabedoria. Sede bem-vindo, Senhor, venha ao nosso encontro e fala por nós. Fala conosco, instrui-nos. Foste Tu que deste a palavra a Moisés para enfrentar reis e príncipes e a grande multidão de ex-escravos israelitas que foi colocada sobre a sua direção. Foste Tu que deste a palavra aos apóstolos que, apesar de não terem estudado, foram capazes de utilizar essa palavra para enfrentar multidões e pessoas de autoridade. A palavra vem de Ti, a inteligência vem de Ti. Dota-nos dessa palavra e sede bem-vindo, Senhor. Eu pedi instrução ao Espírito Santo para esta conversa e o tema que eu considero pertinente abordar é sobre Lúcifer e os seus espirros, ou melhor dizendo, a forma como Satanás influencia a nossa mente, o nosso espírito, a nossa vida e a forma como nós tomamos decisões. Satanás tem a particularidade de pretender satirizar todo o projeto de Deus, desvirtuar o que Deus quer e, em última fase, destruir o que Deus pretende. Se Deus é vida, Satanás é morte. Se Deus é alegria, Satanás é tristeza. Se Deus é o bem supremo, o valor de moral supremo, Satanás é o inferior de todos em termos de bondade e de moralidade. Mas Satanás é astuto e ele sabe que nós somos inteligentes e recebemos capacidade para discernir o correto do errado. Portanto, utiliza algumas manigâncias e manobras onde acaba por nos emboscar. Somos como se fôssemos servos
a cair nas armadilhas de Satanás. Eis as formas como Satanás nos influencia. Há uma coisa a reter que é muito importante. Antes de mais, que, deixem-me ver aqui, em Romanos está escrito, deixem-me ver aqui já agora, em Romanos diz o seguinte, Romano capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E depois, outra coisa a reter é Lucas capítulo 24, versículo 38, que diz que, portanto, Deus não é um Deus dos mortos, mas sim dos vivos. Por Ele e para Ele todas as coisas vivem. A reter ainda, a lógica de Satanás / diabo / Lúcifer é cada um por si. A lógica de Deus é cada um por todos e todos por cada um. A lógica de Deus nos leva a ir ao encontro do outro. Deus convida-nos a ir ao encontro do outro, a olhar para o outro e a tomar consciência do outro, e somos obrigados então a ser sensibilizados pela situação do outro. Somos obrigados a ter empatia pelo que se passa com o outro. Deus nos obriga a esta bilateralidade, a esta alteralidade, a pôr-nos no lugar do outro. Esta sinalagma de considerarmos o outro como nós mesmos. Nós temos que calçar as sandálias do outro, sentirmos-nos na pele do outro. Essa é a lógica da empatia. Empatia verdadeira. A primeira, entre aspas, estratégia, digamos assim, que Satanás utiliza é alienação. Satanás não quer que nós saibamos que a nossa vida tem propósito, que nós temos mérito, todas as vidas têm valor e todas as vidas merecem ser compreendidas, cuidadas, amadas, protegidas e espiritualmente salvas. Cristo veio ao mundo para fazer exatamente isso. Se Cristo nos marcou com o seu selo, nós somos batizados na água, no Espírito e no fogo, e essa marca nos traz liberdade. Liberdade do homem velho, liberdade do pecado, liberdade do padrão mental de pensar que era incorreto no passado. E a última fase nos dá a vida eterna. O nosso espírito sabe que é eterno. Nós, quando olhamos para o espelho, sabemos que fomos redimidos por Cristo, pelo sacrifício de Cristo, pela humilhação a que Ele esteve sujeito, porque Ele, sendo perfeito, foi tratado como se fosse pecador e maldito.
inclusive teve morte dos malditos, morte na cruz. Mas Cristo nos selou com esse sacrifício de bondade extrema, bondade inigualável, e nós guardamos então as marcas do seu corpo quebrado, atormentado, e o seu espírito em sofrimento. Nós fomos selados por Cristo, o mesmo é que dizer, fomos autenticados como filhos de Deus, se crermos em Cristo. E graças a isso ganhamos a liberdade do pecado e de toda a lei antiga, toda a maneira de pensar antiga que nos escravizava em sentimentos de dor, de rancor, de vingança, de morte e de falta de sentido para as nossas vidas. E a última fase, Cristo dá-nos a imortalidade. A nossa alma existe e com Cristo ela é eterna. O diabo, pelo contrário, quer a nossa alma atormentada e quer que nós morramos. O nosso destino nas mãos do diabo é o sofrimento, a dor e a morte. Morrer é o que o diabo almeja para nós. Em Apocalipse diz que o diabo vai marcar algumas pessoas e essa marca não é de liberdade. É uma marca de aprisionamento. A reter, Cristo, a marca de Cristo dá liberdade e eternidade. A do diabo dá o sofrimento, a dor e a morte. Segunda forma que o diabo o utiliza, esta vez tirei aqui alguns apontamentos, que é o orgulho. O orgulho é a segunda maneira de o diabo nos influenciar. Muitos crimes são cometidos por orgulho. É o homem que mata a mulher porque ela lhe desrespeita por orgulho. É o homem que violenta a sua esposa porque a desrespeita por orgulho. São amigos que se tornam desavindos por orgulho. O orgulho é uma expressão que até virou popular. Eu tenho o meu orgulho. Um homem tem o seu orgulho. Não se deve deixar ficar, também deve dar. Isto é a lógica do diabo. É a lógica do cada um por si. O orgulho, portanto, é uma coisa que é constante na nossa vida, porque somos obrigados a lidar com o outro. Se Cristo nos convida ao encontro do outro, lidar com o outro, muitas vezes somos acometidos por situações em que o nosso orgulho quer falar dentro de nós. Mas isso deve ser silenciado, porque o orgulho, a forma como ele nos faz reagir, é uma forma proporcional, é uma forma exagerada, diria mesmo radical. Terceiro, o medo. O medo é uma coisa que nos paralisa, nos impede de tomar decisões, de questionar muitas coisas. E a última fase impede não só que nós alcancemos os nossos objetivos, que nos foquemos nas coisas, mas sim também que nos impede de lutarmos pela justiça. Se nós, por exemplo, imaginemos que estamos a trabalhar numa empresa, deparamos com uma situação injusta de um superior que trata mal um empregado, um colega nosso. O correto é queixarmos-nos a alguém mais superior sobre o superior.
O correto é enfrentar o superior chamando a atenção de forma gentil e calma. O correto é tentar repor a justiça. Lutar pela justiça, dar o nosso corpo às balas, posicionarmos à frente para defender quem está a ser alvo de injustiça. Mas nós temos medo, porque pensamos que se fez ao outro, também fará a nós, se vingará de nós. E aí vem outra estratégia do diabo. O diabo instiga os outros. Como Cristo nos convida a ir ao encontro do outro, tentando conhecê-lo, protegê-lo, cuidar dele e amá-lo. Na verdade, Paulo diz que é impossível amar Deus que é invisível, se não amar o outro que é visível. O diabo utiliza esta lógica do outro para que o outro nos crie problemas, instiga o outro a nos prejudicar. É a situação do superior que eu já referi anteriormente, que trata mal o empregado. Isto é influência do diabo. É a situação de também o diabo instigar alguém num meio familiar para criar conflitos, discussões, mentiras e espalhar o caos, semeando a discórdia em vez de se atingir a concórdia, a paz e a tranquilidade. O diabo, portanto, instiga os outros e com isso quer que nós reneguemos e suprimamos dentro de nós a lógica do amar o outro. Porque a gente pergunta, como é que eu posso amar alguém que me quer prejudicar, que me está a prejudicar, que me está a armar armadilhas? A outra lógica é a interpretação das situações e acontecimentos. O diabo quer que nós interpretemos as coisas de forma errada. E essa interpretação sucessivamente repetida de forma errada vai criar um padrão mental por associação. Dou-vos um exemplo. Antigamente criou-se a ideia que o homem devia lutar com espada com outro homem quando a honra dele estivesse em causa. E isto era visto como certo. Criou-se um padrão mental do que era correto na altura. Só mais tarde, alguns intelectuais e filósofos vieram dizer que isso era errado porque o homem, além de perder a vida num duelo, já tinha perdido a honra. Ou seja, perdia a honra e perdia a vida. Portanto, era duplamente absurdo. E então essa lógica foi desmontada e separada, identificando assim o que é que estava errado nesse conceito. Voltemos então ao que nos interessa. Essa interpretação errada vai criar um padrão mental. Esse padrão mental depois está associado a várias circunstâncias. Circunstâncias que, por exemplo, nos dão stress, nos dão conflito, nos dão aquela ideia de querer ter a razão a todo custo. Dar mais importância à razão ou ter razão do que à harmonia em si que devemos sentir no contacto com o outro. Este padrão mental também pode-se ver em outros pecados, digamos assim, mais graves, tal como a toxicodependência ou o alcoolismo. Qual é o padrão mental que está na base de um indivíduo sempre pegar num copo de vinho em todas as situações? Qual é o padrão mental que está na mente de um indivíduo querer sempre tomar a sua dose de droga? O padrão mental, interpretação das circunstâncias que, por acumulação repetitiva de vários inputs, levará à criação de um padrão mental. É muito grave isso.
Outro pormenor que temos aqui, que o diabo utiliza, é a mágoa e o rancor. Todos nós temos acontecimentos passados e esses acontecimentos nos criam dor ou mágoa. Eu próprio tenho alguns que já estou a tentar libertar-me deles e estou adquirindo paz gradualmente por influência do Espírito Santo. E essa mágoa, esse rancor nos impedem realmente de sermos livres, de ajuizarmos as coisas de forma correta, de conseguirmos discernir corretamente o que é essencial do que é supérfluo. Somos como se fôssemos tartarugas em que a nossa carapaça é a nossa mente, em que temos lá acontecimentos do presente, do passado e possibilidades do futuro, várias divisões na nossa carapaça, e as situações do passado não foram resolvidas. Criam-nos dor, criam-nos rancor e nos impedem de entrarmos em profundidade com o espírito interior que nós temos, que é o Espírito Santo, e estabelecer uma relação efetiva, uma relação efetiva e salutar com o grande Criador lá em cima, porque nós temos a mágoa e o rancor. Deus é um Deus de relacionamentos, é um Deus de intimidade. Se nós temos no coração a mágoa e a dor de acontecimentos passados, não resolvidos ou mal resolvidos, não poderemos dar o nosso melhor, abrir o nosso coração inteiro a Deus, porque haverá uma parte de nós que não é aberta, está escondida, está oculta. E Deus quer transparência total. Finalmente, a outra lógica que está muito no mundo, que eu já referi num outro vídeo, que é a antecipação de benefícios. Basicamente, isto quer dizer que nós tomamos uma decisão julgando que vamos obter um benefício. Geralmente esse benefício ou vantagem, seja de várias ordem, económica, financeira, moral, espiritual, social, não é mérito nosso. David, que é um rei muito elogiado na Bíblia, houve um dia em que ele, em vez de estar a guerrear com os seus soldados, ficou no castelo, no palácio, e vislumbrou a silhueta de uma mulher a tomar banho, e essa imagem ficou-lhe na cabeça, que ele pensou em tê-la, ou seja, o benefício que se gerou nele era tê-la. Antecipar o benefício, e nessa antecipação do benefício, o desejo de tê-la, mandou o seu capitão Urias para a frente de combate para ficar com a mulher. Davi tornou-se homicida. Depois é claro que teve um filho com essa mulher, mas Deus não permitiu que esse filho vivesse, até que ele se arrependeu. Arrependeu-se quando questionado pelo profeta Natã e pediu perdão a Deus. Essa lógica também se viu quando Eva, no jardim do paraíso, afastou-se do seu marido Adão, ouviu Satanás, foi convencida por Satanás, pegou o fruto da árvore proibida e deu a Adão sem informá-lo de onde tinha vindo o fruto. A antecipação do benefício era que Eva queria saber tanto e ser semelhante a Deus, sem o merecer, contudo.
e pelo contrário então fomos todos expulsos do jardim do paraíso, os nossos ascendentes primários foram expulsos. Portanto, a lógica da antecipação dos benefícios vê-se em qualquer situação. Eu estou a trabalhar numa empresa, eu penso então que ganho mal e penso cá para mim, se eu tirar 5 euros todos os dias, ninguém notará. E isto dá-me jeito, até é justo que eu trabalho demais. Antecipação do benefício. Ou antecipação do benefício em que uma pessoa no trabalho tenta ficar com o lugar do outro porque pensa que se lhe acontecer qualquer coisa ao outro, o lugar é dele. E então vai armar artimanhas, mentiras, conflitos para prejudicar o outro. Isto é outra lógica do diabo. Há outras lógicas, mas estas são as principais. O que há a reter é que a lógica de Deus é o amor pelo outro que liberta e dá a vida eterna. É cada um por todos e todos por cada um. A lógica do diabo, Satanás, Lúcifer, não é cada um por todos, mas sim cada um por si. E vale tudo de tudo para atingir os seus fins. Todos os meios empregues são válidos. É a lógica que o mundo geralmente diz macho-alfa. E essa é a lógica que nos levou aonde nós estamos. Agora vou orar por todos nós, para que Deus nos ajude a discernir a lógica de Satanás para afastarmos dela. Pois essa lógica afasta-nos de Deus. E como eu já disse, Jesus Cristo está a vir ao mundo e já está aí bem na esquina. Olhem o que eu vos digo. Já está aí quase bem na esquina. Senhor, Tu sabes que nada acontece sem a Tua autorização. A nossa vida está nas Tuas mãos. Obrigado, Senhor, pela Tua compreensão e entendimento. Eu confio no Teu engenho. Obrigado, Senhor, pela Tua compreensão e entendimento. Eu confio no Teu engenho. Peço que cuidas de todos os que ouviram esta mensagem, lhe des esclarecimento espiritual para eles detectarem a forma como Satanás influencia as suas vidas e as dos seus amigos, de forma a eles combaterem essas influências, Senhor. Que nós cortemos com as estratégias de Satanás, Senhor. Oro a Ti, grande Deus, que és bom e és um Deus grande. Bendito seja o Teu nome. Oro em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém.